O avivamento que Deus quer trazer para a nossa casa começa em nós. O avivamento que Deus quer trazer para esta igreja começa em nós. Louvado seja o nome do Senhor por nós estarmos aqui para recebermos aquilo que Deus tem para nós. Amém? Deus precisa acender uma faísca. Ele precisa acender uma chama. Amém? E que nós possamos desejar no nosso coração ser essa chama no Senhor. Pode sentar. O Senhor, Ele tem nos falado nas manhãs de glória muito conosco acerca de alinhamento de coração, porque o Senhor quer nos levar a lugares altos. O Senhor quer de fato que vivamos experiências únicas e sobrenaturais com Ele. Que isso não seja somente o relato dos apóstolos, o relato de homens e mulheres que marcaram gerações, mas que esse seja o nosso relato da igreja de hoje, do século 21. Que nós possamos ser um povo no meio de um povo que vai dar testemunho da grandeza de Deus, da glória de Deus. Que o mundo possa olhar para nós e ver através dos sinais aparentes na nossa vida que existe um Deus no céu que opera sinais, prodígios e maravilhas. Amém? Então, por isso eu vejo o Espírito Santo de Deus insistindo em uma palavra em nós, até que isso vire uma verdade dentro de nós. Porque uma coisa é a gente entender sobre algo, outra coisa é aquele algo se tornar uma verdade dentro de nós. Nós precisamos que algumas verdades sejam latentes em nós, porque nós precisamos respirar sobre essa verdade, nós precisamos nos mover sobre essa verdade. Quando ela passar a ser parte de nós, então nós vamos carregar ela, e aí nós vamos ver os sinais, os prodígios, a glória de Deus sobre a nossa vida. Amém? Então, eu louvo a Deus porque Deus está nos marcando e está nos selando nessas manhãs de glória. O Senhor está trazendo uma marca em nós, Ele está introduzindo em nós, em cada manhã de glória, aquilo que Ele quer impartir, gerar dentro de nós, para que a gente possa começar a ver a manifestação dele na nossa vida. Amém? Então, olha aí para o seu irmão e diga: Deus, Ele te chamou para viver em lugares altos. Pastor, isso é possível? Sim, nós somos cidadãos dos céus. Nós estamos peregrinos aqui nessa terra. Amém? Nós temos uma identidade celestial. O nosso Deus, Ele está no céu, no alto e sublime trono. Então nós podemos sim estar entronizados com Ele, e nós podemos sim caminhar nos lugares altos. Essa é a vontade de Deus. Amém? Eu estou aqui na terra, mas eu não sou daqui da terra. Você pode levantar a mão para o céu e declarar isso. Fala: eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Aleluia! Filipenses capítulo 3, versículo 20 diz que nós somos cidadãos dos céus. Então esse é o lugar que nós devemos desejar habitar. Sobre todas as coisas que a gente almeja, que a gente deseja, que a gente se interessa, a coisa que deve ser mais latente em nós eu quero habitar nas alturas. Eu quero habitar com Deus. Eu quero caminhar com Deus. A gente se move de acordo com os desejos do nosso coração. Se você deseja muito comprar um carro, você vai trabalhar ardentemente para comprar esse carro. Se você deseja comprar uma casa, você vai trabalhar ardentemente para comprar essa casa. Se você deseja se casar, você vai orar, você vai procurar ter ambiente para conhecer pessoas para você se casar. A gente se move de acordo com os desejos do nosso coração. Sabe por quê que a gente não habita em lugares altos? Sabe por quê que a gente ainda não habita com Deus diariamente? Porque de fato, de verdade, nós não temos desejado isso ardentemente. Nós precisamos desejar viver com Deus, desejar caminhar com Deus, desejar viver em lugares altos. Jeremias capítulo 17, versículo 12 diz: um trono de glória, posto bem alto, desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. Então eu quero habitar neste lugar.
Eu quero ser um com Cristo Jesus e estar nesse lugar. E Deus espera isso de mim. Deus espera isso da igreja. O Senhor deseja isso. Amém? Então, quando eu vivo no lugar alto, quando eu caminho com Deus, eu começo a viver o sobrenatural de Deus. Lá em Gênesis, no capítulo 5, versículo 24, vai dizer que Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou para si. Então nós podemos ver um homem que caminhou na terra, assim como nós caminhamos, e que andou com Deus, andou em lugares altos. E a comunhão foi tão intensa dele, que de repente ele foi tomado para si, ele já não estava mais ali na terra dos viventes. Não viu a morte, não passou pela morte. Deus é Deus do sobrenatural. E nós precisamos crer no sobrenatural. Sabe o que nos limita de vivermos o sobrenatural? O natural. A gente tem uma mente limitada. A gente começa declarando para nós mesmos: eu não posso, eu não vou conseguir, eu não sei, não tenho condição. E eu não confio no Senhor e na força do seu poder. Eu não confio que Deus tem um poder criativo para fazer coisas novas na nossa vida. A gente quer ensinar a Deus. A gente precisa de um milagre. Sabe como é que é a nossa oração? A gente dita para Deus o que Ele tem que fazer. A gente precisa de uma intervenção. A gente diz assim: Senhor, faz assim. Abre a porta, me dá um emprego, toca em fulano, age dessa forma, como se nós tivéssemos conhecimento e Deus estivesse sujeito a nós como nosso empregado para fazer do jeito que a gente pensa. E aí a gente está limitado, sabe por quê? Porque quando Deus nos tira da roda do natural, a gente ainda entra em crise. Porque a gente quer ter o controle da situação. A gente quer ter o controle, a gente quer ter a rédea. A gente quer, sabe, ter o controle da nau. A gente quer dirigir as coisas. A gente quer estar no lugar de segurança, que a gente domine. A gente quer estar dominando. Olha para o teu irmão e fala assim: quer viver o sobrenatural? Então tira o pé do chão. Entrega a nau. Deixa Deus fazer do jeito dele. A gente não tem fé para crer que Deus vai fazer da nossa vida de um jeito que não fez com ninguém. Existia na história alguém que havia sido arrebatado ao céu e que de repente não existia mais, mas aconteceu na vida de Enoque. Existia na história alguém que tivesse entrado na cova dos leões e os leões famintos não devoraram esse alguém, mas aconteceu na vida de Daniel. Já tinha existido naquela época alguém que tivesse entrado dentro de uma fornalha de fogo ardente, a corda que estava no corpo tivesse se queimado, mas as pessoas que o lançaram ele dentro da cova se queimaram e morreram, mas quem estava lá dentro da fornalha não se queimou. Tinha existido? Porque é muito fácil quando já existe. Aí a gente começa a se pautar no milagre do outro. Senhor, tu fez com Sadraque, Mesaque e Abednego, faz em mim agora. Aí a gente quer que Deus faça daquele jeito. Não, Senhor, faz o seguinte: eu estou atado, estão me lançando no fogo, tira agora a corda. Aí se Deus quer fazer de outro jeito, a gente recusa. A gente limita. Quem limita? A nossa mente, o nosso intelecto. Diga assim: eu sou o bloqueio do sobrenatural de Deus na minha vida. Quem está entendendo isso? Quem está te sabotando? A tua mente, seu intelecto. Porque ninguém, tem até uma canção que fala que ninguém explica Deus. Por que você quer explicação? Por que você quer respaldo?
Porque você quer garantia. Abraão, vá para uma terra que eu vou te ordenar. Vá para um lugar que eu estou querendo que você chegue. Mas ele não teve respaldo e nem direção. Ele simplesmente foi. A gente quer respaldo. A gente quer garantia. A gente quer direção. E a gente não se submete à palavra de Deus. Então, nós precisamos entender que o sobrenatural é algo para ser vivido por nós. Nós temos visto os filhos das trevas vivendo coisas sobrenaturais. Eles pegam o poder de Satanás e eles aplicam o poder de Satanás e eles vivem o sobrenatural. E o poder de Satanás é um poder limitado. Agora, catuca esse irmão e fala assim: traz a tua mente para cá. Fala, não navega fora do oceano que está fluindo nesse lugar. A tua mente é a tua sabotadora. A tua mente não quer que você entenda isso. Aí a gente começa, até no culto a gente racionaliza. Até no culto a gente intelectualiza. Nós precisamos aprender a viver debaixo do sobrenatural. Desfrutar daquilo que Deus tem para nós. O que é o sobrenatural? O sobrenatural, ele transgride as leis físicas. Transgride. O sobrenatural ultrapassa o natural. O sobrenatural não explica as leis naturais. O sobrenatural não é conhecido senão pela fé. O sobrenatural é estranho. Olha para o teu irmão e fala assim: algumas coisas esquisitas vão acontecer. Mas não se assusta não. Fala, é sobrenatural. Shekatarabacatai. O sobrenatural é esquisito, é estranho. Por quê? Porque não se entende, não se explica. Fala, é algo de outro mundo. E é isso que Deus tem para você. É algo de outro mundo. Ninguém explica. Ninguém explica. Romanos 4,17 diz: o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Lázaro, vem para fora. Ciência não explica. As coisas naturais não se explicam, não dá. Mas ele vivifica os mortos. Ele traz à existência o que não existe. Ele opera além do natural. Além. Então, para que a gente possa ver o sobrenatural acontecer na nossa vida, não basta a gente ter uma boa intenção de ver as coisas sobrenaturais. Eu quero sentir o sobrenatural. Não se trata de um entusiasmo. Não se trata somente de uma vontade. Se trata da natureza de Deus, de quem Ele é. Se a natureza de Deus for compreendida por nós, se nós entendermos quem Deus é, de fato e de verdade. Porque muitas vezes a gente pensa que entende Deus, mas a gente entende muito bem da religião. A gente está muito acostumado com rito. Muitas pessoas acessam o lugar santo, o lugar da propiciação da mesa, do candelabro. Vai lá, eu estou acostumado com serviço, eu estou acostumada com tocar, eu estou acostumado com cantar, eu estou acostumado com dançar. Mas nunca acessam o santo dos santos. Então esse é um outro problema para a gente não viver o sobrenatural. A gente se acostuma com a religião. A gente se acostuma de vir para a igreja. A gente está aqui para cumprir talvez um compromisso, uma agenda. Eu estou aqui porque eu fui escalado para cantar. Eu estou aqui porque eu faço parte da intercessão. E conta 1, 2, 3 quando que vem voluntariamente para buscar ao Senhor. Por quê? Porque a gente vive na esfera natural. A gente não se move no sobrenatural. A gente não tem fome do sobrenatural. E aí quando a gente se move por
dever, por obrigação, a gente está se movendo no natural e rejeitando, deixando de usufruir do sobrenatural, porque para eu ter o sobrenatural, eu preciso desejar isso. Mais do que desejar cumprir uma agenda, uma obrigação, eu preciso desejar viver o sobrenatural de Deus na minha vida. Então isso muito vai depender de como você vê Deus, de como é o relacionamento que você tem com Deus. Como você vê Deus, como você pensa sobre Deus, como que você fala com Deus, como você crê em Deus. A maneira como você vê Deus, a maneira como você pensa em Deus, a maneira como você acredita em Deus, a maneira como você fala com Deus, vai determinar o lugar que você vai andar. Você pode ter Deus na esfera natural, porque você crê Deus de uma forma litúrgica, na religiosidade, ou você, se tiver uma expansão da sua mente para ver Deus como Ele é, você pode viver na esfera sobrenatural. Isso vai depender de você. Então, a maneira como a gente vê vai determinar o lugar aonde a gente vai andar. A gente pode andar em lugares altos, a gente pode andar em lugares naturais, ou a gente pode andar em lugares tenebrosos. Existem muitas pessoas que elas estão caminhando em lugares tenebrosos hoje. Você pode fluir no sobrenatural, você pode fluir no natural, ou você pode fluir no infernal. Então, queridos, tudo vai depender de como nós vamos ver Deus. Então vamos restaurar a nossa visão sobre Deus nessa manhã. A palavra de Deus vai dizer em Salmo 119, versículo 68, tu és bom e tudo que tu fazes é bom. Diga para o teu irmão, fala, você precisa crer na bondade de Deus. Eu conheço pessoas que elas acreditam que Deus é bom, mas elas não conseguem ver Deus na sua bondade, agindo com a sua bondade na sua vida. Então ela só crê no intelecto, ela crê na letra, mas de fato ela não recebeu aquilo como verdade dentro dela. Vocês entendem a diferença? Eu sei pela palavra que Deus é bom, mas no meu dia a dia eu acho que Deus está aplicando juízo, que Deus está de mal comigo, que Deus está me cobrando, que Deus está me sentenciando, que Deus está me castigando. Tudo que acontece comigo é Deus me castigando. É Deus. Eu estava fazendo uma mentoria esses dias de uma irmã que está passando por muitas batalhas espirituais. Os filhos tudo enfermo, problemas na vida financeira, em todas as áreas da vida. E ela falou, pastora, Deus está me castigando. Deus está agindo assim, eu não estou entendendo o porquê que Deus está fazendo isso. Eu não entendo porquê que Deus está agindo dessa forma. Mas a palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você vê como é que a gente se torna religioso? E aí a gente pega um texto isolado para pautar as nossas perspectivas torcidas acerca de Deus. Porque Deus é bom. Se Deus é bom, Ele não aplica a sua maldade. Deus não colocou enfermidade nos filhos. Deus não trouxe problema para dentro dessa casa. Deus não trouxe escassez. Se nós estamos sofrendo dano, é porque nós demos base legal para o inimigo. Do que o homem se queixa? Dos seus próprios pecados. Mas Deus é bom e a misericórdia dele é a causa de nós não sermos consumidos. Então, como você vê Deus? A maneira como você vê Deus pode estar muito relacionada também à maneira como você viu teu pai. Você teve um pai distante, um pai ausente. Então é exatamente assim que você acaba vendo Deus. Um pai violento. Tinha uma outra ovelha também que tudo que acontecia ela dizia, Deus pesou a mão. Aí ela falou, pastora, não vim para o culto quinta-feira.
Sabe o que aconteceu? Quando chegou no colégio, se levantou alguém contra mim lá. A diretora se levantou, passei uma prova. Foi Deus pesando a mão. Deus está pesando a mão. Falei, minha irmã, esse Deus aí teu não é o meu Deus. Falei para ela. Hã? Estatalou o olho para mim. Não, não é. Porque o meu Deus não vai pesar a mão sobre mim porque eu perdi um culto. Vai não. Meu Deus me ama e me faz bem. Se eu não venho para o culto, quem perde sou eu. Porque eu estou deixando de desfrutar dele, da graça dele, da presença dele, do poder dele, da misericórdia dele, de cultuar a ele, de fluir nele. Mas Deus vai me pesar. Não, irmãs, esse não é o Deus que nós servimos, não. Mas por quê? Porque ela teve um pai carrasco. Então ela tem essa percepção que tudo Deus está pesando a mão. A religiosidade. Então, eu não sei como que você tem visto Deus. Mas o Senhor quer restaurar a nossa visão espiritual. O Senhor quer restaurar. Amém? Talvez as informações que você recebeu foram torcidas, informações erradas. E o diabo, ele quer mesmo, querido, que você tenha essas distorções. Porque se você tiver essas distorções, você não consegue caminhar em lugares altos. Você vai se manter na terra. Ou se bobear, você vai caminhar em lugares infernais. Então o diabo não quer que você tenha e que você receba as informações certas acerca de Deus e da bondade de Deus sobre a tua vida. Aí nós temos a parábola do filho pródigo. Um que saiu porque desprezou o que tinha com o pai e desejou independência. E o outro que ficou sem conhecer o que tinha. Ou seja, nenhum dos dois conhecia o pai. Nenhum dos dois. Nós precisamos conhecer o nosso pai. Então o diabo, ele vai querer distorcer a palavra. Ele vai querer distorcer a verdade. Ele diz, não, não é desse jeito. Ele diz, você não vai conseguir. Ele diz, você não vai alcançar. Ele diz, você não pode. Ele diz, você não sabe. Ele diz, você não conhece. Ele vai dizer essas coisas. Ele diz, Deus não é bom para você. Ele diz, Deus não se importa com você. Ele diz, isso não é para você. Ele começa a dizer isso. E a gente caminha o quê? Debaixo de fortalezas. Fortalezas almáticas, irmãos. Orgulho, altivez, vaidade. Deus quer provar o sobrenatural dele. Deus quer provar o amor dele para nós. Mas a gente não permite por causa do nosso orgulho, do nosso intelecto. A gente não permite. Deus tem as multiformas dele de trabalhar. Mas por que Deus não trabalha na tua vida? Tu não deixa Deus cuidar de você? Você se sente autossuficiente? Pastora, eu quero viver o sobrenatural de Deus. Aí Deus toca na vida de um irmão para abençoar você. Você diz, não, não quero não. Quero não. Não, muito obrigada. Deus abre uma porta através da vida de alguém e você fala assim, não, eu quero conquistar pelo meu meio, pela minha força. Não quero ajuda de ninguém. Tem gente que é assim. Você está descredenciando Deus. Deus sabe fazer, como fazer, a hora que fazer, do jeito que Ele quer. Então pare de querer colocar as rédeas no Espírito Santo. Deixa Ele fazer do jeito que Ele quer fazer. Você está vendo quantas fortalezas tem que ser quebradas em nós? Antigamente eu me sentia constrangida, sabe? Porque eu como trabalhava e me tornei independente muito nova. Com 16 anos eu estava trabalhando, com 18 anos eu era completamente independente. Então eu estava acostumada a ter dinheiro, a ter o controle,
a ter o domínio, a abençoar, a doar. E quando Deus começou a me ensinar a ser dependente dele, eu me sentia desconfortável em alguém me abençoar. Mas isso foi algo que o Espírito Santo de Deus teve que quebrar dentro do meu interior. Aí ele falou para mim: se você se sente desconfortável em eu abençoar você, você está bloqueando e retendo as bênçãos que eu quero liberar. Elas vão ficar retidas. Aí eu falei: me perdoa, Senhor. Me perdoa, Pai. Tem misericórdia. Tem um livro que ele é espetacular, que se chama... ele até sumiu lá de casa. Se alguém tiver com ele aqui, por favor, me devolva. Do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Um tributo ao Espírito Santo, que é de um apóstolo. Esqueci o nome dele agora. O nome é Um Tributo ao Espírito Santo. Ele tem a capa toda branquinha. Então, aí ele conta que quando ele é um homem usado com muito dons e prodígios. Ele tem até um culto na igreja dele que ele fala, que ele denomina como culto de milagres. Então, assim, literalmente, eu já participei de uma ministração presencial com ele. E ele é uma unção, aquele homem tem, né? Ele flui mesmo no poder de Deus, com grandes poder, com grandes demonstrações de poder, de sinais, de prodígios. E ele diz que quando ele começou a buscar o Espírito Santo de Deus, e ele começou a pedir para Deus, hoje ele tem a maior igreja lá da Guatemala, é a maior igreja, é gigantesca, uma igreja estrondosa. E quando ele começou a orar pedindo para Deus a provisão, para confiar, Deus, o Espírito Santo de Deus falou assim para ele: você precisa confiar em mim. E ele disse assim: eu confio, Senhor, eu confio. Aí Deus mostrou para ele, aí uma pessoa quis dar um sapato para ele, e ele rejeitou. Aí ele falou assim: você não sabe receber nenhum sapato que eu te dou, como é que você está pedindo para mim te dar uma grande igreja? Acredita, irmão? Você não sabe confiar em mim nas pequenas coisas. Você é autossuficiente. Como é que você quer que eu entregue para você coisas maiores? Então o que é que nos impede de viver o sobrenatural? A nossa autossuficiência. Você se garante muito em você mesmo. Seu orgulho, sua soberba, sua vaidade. Eu me incluo nisso, tá? Não se sinta ofendido, não. A nossa, para ficar mais bonito, o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa vaidade. A gente não aceita as dádivas. A gente recusa os benefícios e a bondade de Deus sobre a nossa vida. É a história lá, tem a ilustração do homem do barquinho, né? Que tá lá, tá nadando para chegar numa ilha. Aí ele já tá cansado, perdendo o fôlego. Aí vem aí ele ora: Senhor, me salva desse lugar, me salva. Aí vem, né, a embarcação, vem uma boia, embarcação, vem tudo. Ali, aí fala: vem aqui. Aí ele: não, muito obrigada. Ele rejeita. Por quê? Porque ele ditou para Deus como que ele seria salvo. Ele ordenou, ele ditou dentro daquilo. Foi os que os discípulos fizeram. Eles queriam que Jesus Cristo fosse um grande libertador, que pegasse a espada e guerreasse com todo mundo. E quando Jesus foi crucificado, eles ficaram perplexos. Ficaram lá arrasados. Por quê? Porque eles construíram um Deus dentro deles. Tem muitas pessoas dentro da igreja servindo um Deus que eles construíram. Bezerros construídos. Talvez hoje você tenha que queimar esse bezerro para que você possa aprender a reverenciar ao Deus Todo-Poderoso. Aí ele chegou no céu e falou: Senhor, fui servo, obediente, entreguei dízimo, oferta, acordava às 5h50 para estar na igreja. E agora tu não foi lá me socorrer. Aí Deus diz: mandei vários socorros, você que negligenciou, você que não viu a minha mão sobre você. Será que não é isso que tem acontecido na tua vida? Quais são os sinais que Deus tem demonstrado para você que Ele é Deus na tua vida e você fica esperando que faça do seu jeito, da maneira como você construiu? E você não consegue nem ser grato a Deus. Então hoje,
eu tenho uma perspectiva totalmente diferente. Primeiro que eu entendo que aquela pessoa que está me abençoando de alguma forma, seja por palavra, seja por oração, seja por uma oferta, seja por um presente, ela está semeando, e eu não posso impedir ela de lançar essa semente, porque eu sei que ela será abençoada. Deus mandou trazer a semente para que ela seja abençoada. E sobretudo, eu entendo que tudo aquilo que chega e tudo que faz vem da graça de Deus e da bondade de Deus sobre a minha vida. Seja fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Bondade e misericórdia, irmão. Bondade e misericórdia. Quando a Sarinha era bem pequenininha, né? A gente passou por um momento muito difícil financeiramente. Foi a época que a empresa fechou e a Sara foi crescendo e eu não tinha dinheiro para comprar outras roupas para Sara. Então, ainda bem que eu tinha uma mãe costureira que pegava os macaquinhos, abria, os macaquinhos virava vestidinho, Sarinha muito magrinha. Então, as roupas iam rendendo, irmão, ia dava. Mas chegou uma hora que não dava mais. E aí eu orei ao Senhor, falei, Senhor. Aí a gente acaba, né, um pouco, eu ainda iniciando na minha fé, né? Ainda lamentando um pouco, aquela autojustificativa. E aí eu falei, Senhor, eu trabalhava, meus filhos se vestiam do bom do melhor, agora tá minha filha aí, Senhor, não tenho uma roupinha para usar, eu não tenho condição, Senhor, para comprar uma roupinha para minha filha. Escuta, irmão, escuta isso. No mesmo dia, apareceu uma amiga na minha casa. Aí ela foi me visitar. E ela virou para mim no meio da conversa, do nada. Ela falou assim, Valéria, tu já foi no brechó aqui perto da tua casa? Aí, gente, aquela época, tipo assim, Sarinha vai fazer 19 anos. A brechó é uma coisa agora, né? Mas há 18 anos atrás, que a Sarinha era bebê, assim, pequenininha. Acho que ela tinha uns 3 aninhos, 15 anos atrás. Não tinha tanto assim igual tem hoje, né? Aí ela falou, você já foi? Eu falei, não, nunca tinha entrado no brechó na minha vida. Não. Aí ela, então, sei por que Deus mandou falar isso pra você, perguntar isso pra você, assim mesmo. Ela, no meio de um bate-papo, ela cortou a conversa. Sei por quê. Escute, eu estava lá limpando minha casa. Eu ouvia o Espírito Santo, creia nisso. Eu ouvia o Espírito Santo falar para mim assim, vá lá no brechó. Aí eu parava, escute, eu deixava a vassoura, eu ia lá e chegava lá. Tinha 5, 6 vestidos de princesa para minha filha. Irmãos, não era, meu Deus, eu sei que eu estou com mulheres de fé aqui. Eram vestidos que pareciam que tinham saído da boutique. Eram vestidos de grife, vestidos bordados, vestidos de princesa até o pé, vestidos lindos. E eu ficava aí, e detalhe, aí Deus me dava a provisãozinha para me comprar aqueles vestidinhos. E eu trazia para casa. E aí, toda vez que eu precisava de alguma coisa, Deus, eu não ia lá toda hora, não. Eu ia lá quando eu estava limpando a casa, o Espírito Santo de Deus falava assim, vai lá no brechó. Por Deus. Porque Deus, Ele tem a maneira de trabalhar. Ele sabe como fazer. Ele sabe como executar. Agora, se o orgulho atasse meu coração, a soberba, vou usar roupa usada. É isso, Senhor. Pô, eu trabalhava, meus filhos se vestiam das roupas, das grifes do shopping. Agora, muita humilhação, Senhor. Porque essa é uma cultura. Tá? Gente, mídia, em nome de Jesus, depois a gente corta isso aí, né? Pelo amor de Deus. Vamos limpar isso aqui, botar spray. Tá bom? Eu financio e abençoo vocês. Porque isso aqui não é nada. Falta a gente querer fazer o melhor pela casa de Deus. Sério mesmo. Então, o que acontece, gente? Não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Deus estava me ensinando a sair da esfera almática,
a entregar o controle e viver na dependência dele, no sobrenatural dele. Irmãos, viver na dependência de Deus é muito melhor do que ter o controle. Sabe por que você está cansado desse jeito? Porque você está tentando ter o controle de tudo. Sabe por que tem mulheres cansadas aqui? Elas querem comandar até o marido. Elas comandam o que é delas e ainda comandam a parte do homem. Pastora, mas meu marido não faz nada. Não faz porque tu não deixa. Deixa lá e deixa Deus tratar para tu ver se ele não vai fazer. Mas você não espera em Deus? Não confia em Deus? Então por isso que a gente está sobrecarregado, por isso que a gente está cansado. E a gente não vive o sobrenatural. Aí sim, vai pagar o preço, vai ter que trabalhar muito. Eu poderia, se eu fosse orgulhosa, ter que dar muita faxina para conseguir comprar os vestidinhos da Sara. Ter que arrumar um emprego, sei lá, fazer qualquer coisa. Mas não. Deus me ensinou a viver no sobrenatural. No sobrenatural. Irmãos, eu ia lá. Aí quando Deus mandava, às vezes tinha blazer para mim, Folic, corpo e alma. Era assim. Aí minha mãe e minha cunhada falaram, que isso? Também quero ir lá. Aí ia lá, não tinha nada. Valéria, como é que você consegue encontrar esses negócios? Só tem coisa velha, só tem coisa feia naquele lugar. Elas não entendiam que eu estava vivendo o sobrenatural. Oh, meu Deus. Mas desconstrói essa visão e essa ótica do sobrenatural humano. A gente se torna místico. Aí a gente acha, não, porque eu tenho que ver um carro de fogo, coluna de fogo, cavalos de fogo, redemoinho de fogo. Aí o céu da minha sala vai abrir. Aí aparece um anjo de 5 metros de altura. Aí ele está com uma mala na mão, cheia de ouro. E aí de repente ele pega e fala, eis que eu vim aqui, filha amada, estou te entregando isso. A gente constrói na nossa mente coisas que estão completamente diferentes daquilo que é Deus. Deus se relaciona com o humano. Deus se relaciona conosco. Mas aquilo que Ele faz não se explica. Não se explica. A gente somente aceita. Quem está entendendo, meu irmão? Gênesis capítulo 3, versículo 1 diz que Satanás, aquele que veio para distorcer, disse para Eva, Deus falou para vocês não comerem os frutos nenhum da árvore do jardim. Aí no versículo 4, vocês não morrerão coisa nenhuma. Não é desse jeito não. Não é dessa maneira não, tem nada a ver. Não é dessa forma não. Então ela continua dizendo que Deus não é tão bom assim. A serpente continua dizendo para você que Deus não é tão bom assim. E aí tá Deus mandando a boia para você. Tá Deus mandando o barquinho para você. E você recusando. Recusando. Quer me dar presente, meu irmão? Pode me dar, que eu aceito. Quer me convidar para almoçar fora? Pode pagar a conta que eu aceito. Que bobeira é essa? Se está pagando a minha conta é porque Deus está mandando. Se está me dando presente é porque Deus deu condição e Deus está mandando. Porque toda honra, glória, louvor e adoração é para Ele. Mateus passou para a aeronáutica. Glória a Deus. Irmãos, eu vejo Deus na vida de Mateus. O sobrenatural de Deus na vida de Mateus. Como Deus ama esse menino. Deus ama todos nós, viu? Deus ama todos nós. Mas Deus demonstra. Agora, muitas das vezes, o problema é que a gente não consegue perceber isso. Porque o diabo distorce a verdade. Ele traz mentira. Ele traz confusão. Então ele começa a mostrar as nossas dores, as nossas mazelas, para que a gente não veja a bondade de Deus. Mas Deus é bom em todo o tempo. Todo o tempo Deus é bom.
Ele já ganhou todo o enxoval, irmão. Deus tocou já em 2 pessoas diferentes, 2 famílias diferentes. Um se propôs a comprar uma parte, a outra já comprou outra parte. O povo está se movendo. Ele não pediu R$1, pediu nada. Pediu nada. É Deus mostrando. Escute, você pode não ter um pai, você pode não ter uma mãe, você pode não ter um emprego, você pode não ter amigos, mas se você tiver Deus na tua vida, você vai ver a bondade. Agora, Mateus entende que tudo isso vem de Deus. E eu falo, você está vendo como é que Deus, eu falo para ele, você está vendo como é que Deus é bom na tua vida, Mateus? A maneira, aí ele foi lá fazer a prova, o TAF. Aí ele contou que estava lá correndo. Aí já é a 2ª vez. Aí ele encontra um amigo. Aí ele estava quase desistindo. O amigo do lado dele, vambora, Mateus, vambora, não para não, não para não. Aí daqui a pouco ele falou, não, eu vou desistir, não estou aguentando. Os bofos já saindo para fora. Aí veio uma outra menina, não foi? Parou e fez assim, não para, não para, não para. Você está parado, vai, corre, corre. A pessoa podia estar, gente, ela está fazendo concurso. Tô nem aí, eu tô competindo, tô nem aí. Mas o que é? Que voz é aquela? Que voz é aquela? Que voz é aquela? Que voz é aquela? É Deus, é Deus, é Deus, é a bondade de Deus. A gente que não está conseguindo ver. Deus é bom quando alguém te abraça. Deus é bom quando alguém paga a tua conta. Deus é bom quando alguém te dá um presente. Deus é bom quando alguém te aconselha. Deus é bom quando alguém te corrige. Deus é bom, querido, em todo tempo. Deus é bom. Mas a gente precisa sair do natural. Em nome de Jesus. É inexplicável. Aí você pode dizer, não, é porque o coração da pessoa é bom. Não, porque a pessoa gosta de ajudar. Não, não é não, é a bondade de Deus mesmo. É a bondade de Deus. É Deus que faz. Ninguém explica Deus, é a bondade de Deus. Então, nós não podemos permitir que essas mensagens erradas, elas venham dominar a nossa mente. Quantas pessoas estão enganadas sobre a bondade de Deus? Quantas pessoas estão convencidas de que Deus não é tão bom assim? Nós precisamos estar convencidos que Deus é absolutamente bom, definitivamente bom para as nossas vidas. Nós precisamos ser convencidos na nossa mente de que nós podemos viver o sobrenatural de Deus. Isaías 55:8 diz, porque os meus pensamentos não são os teus pensamentos. Jeremias 29:11 diz, eu sei que pensamentos têm o vosso respeito, pensamentos de paz e não de te fazer o mal. E aí, o que você vai escolher? Viver os pensamentos de Deus ou sobre os teus pensamentos? O que está te governando? É aquilo que você pensa sobre você ou sobre Deus, ou os pensamentos reais de quem Deus é? Porque Deus é bom. Deus, olha para o teu irmão e fala, Deus é melhor do que você possa imaginar. Olha para esse irmão, olha no olho e diz assim, Deus tem planos bons. Fala assim, mas o diabo não quer que você acredite nisso. Então a primeira coisa que ele faz é dizer, você não vai conseguir, aí você não consegue. Porque você acreditou. Ele diz, você não pode, aí realmente você não pode, porque você acreditou. Ele diz, você não sabe, e realmente você vai ficar sem saber, porque você acreditou. Você acreditou no engodo e na mentira dele. Então, a gente tem que dar uma voz de comando a essas vozes, né? Se Deus é bom, por que tem tanta maldade no mundo?
Se Deus é bom, por que que eu ainda não fui curado? Se Deus é bom, por que que eu estou passando por esse aperto financeiro? Se Deus é bom, por que eu ainda não casei? Se Deus é bom, por que que a minha família está assim? Por que que eu estou passando por essa crise? Aí a gente se abre para as mentiras do inferno. E a gente não vê o bom. A gente não vê o bom. Então, a gente não consegue ver a bondade de Deus também, porque a gente tem aprendido mecanicamente a se alegrar pelas circunstâncias. Se a circunstância é boa, a gente é feliz. Mas se as circunstâncias não são boas, a gente não é feliz. Então, ninguém, querido, vai te chamar para um relacionamento íntimo se esse relacionamento não for bom. Você gosta de ter intimidade com alguém que você sabe que, tipo assim, não tem aquela tipo de pessoa que quando você tá, é só problema e aflição. Não tem uma pessoa que está muito ferida, muito machucada, você se relaciona, só tem briga, confusão, desavença. Você gosta de estar com essa pessoa? Você gosta de trazer essa pessoa para sua intimidade? Não. Então a gente precisa entender o seguinte, que nós, para que a gente possa viver o sobrenatural com Deus, nós vamos precisar viver uma vida de intimidade com Ele. Agora, para que a gente possa viver essa vida de intimidade com Ele, nós precisamos conhecer a bondade dEle. Entender que Ele é bom, de que Ele quer o nosso bem, de que Ele quer fazer Ele quer fazer coisas boas. Gente, quer ver? Eu vou dar um exemplo. Pense numa pessoa humana, que tipo assim, que toda vez que você tá, é sempre muito bom, essa pessoa te abençoa de alguma forma, paga a tua conta, te dá presente, ou te elogia, ou te ajuda de alguma forma. Essa pessoa é 10, é top. Você não gosta de estar com ela? Se você tiver a oportunidade, você não está sempre perto? Por que você não gosta de estar com Deus? Por que a gente vem para a casa de Deus se arrastando? Por que a gente vai para a oração se arrastando? Por que a gente tem essa dificuldade de buscar a Deus? Porque dentro de nós a gente não vê a bondade de Deus. Porque se a gente confiasse de verdade na bondade de Deus, a gente ia querer estar com Ele 24 horas do dia. 24 horas do dia. 2 Coríntios 11:3 diz: o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sinceridade e pura devoção a Cristo. Que sinceridade é essa? Que o Senhor diz que nós não devemos nos desviar. É assim, está falando aqui, irmãos, de uma essência que nós temos como filhos de acreditar na bondade de Deus. O Senhor, Ele diz, olha, que vocês não se desviem dessa sinceridade, de acreditar na bondade de Deus. Você pega uma criança, igual aqui o Benjamin, aí você bota ele lá, em cima do muro, assim, você fala, vem, vem. O que ele faz? Se joga. Ele confia plenamente que o pai dele vai segurar ele. Se joga. Aí você vê assim, às vezes, a criança vê o quê? O pai como super-herói. Meu pai. Né? Aí o amiguinho bateu, brigou na rua. Vou chamar meu pai. Às vezes o pai é aquele naniquinho assim. Mas para ele é um gigante. É o pai dele. Minha mãe, a minha mãe é a melhor mãe do mundo. Por quê? Porque é a inocência da criança. Porque ela consegue ver a bondade. Nós precisamos voltar a ser como crianças. O diabo perverteu na nossa mente. E a gente não consegue mais enxergar Deus como Deus é.
Nós precisamos voltar a enxergar a bondade de Deus. Se você enxergar Deus bom, você vai viver a bondade de Deus na sua vida. Quem está entendendo? Êxodo 33, capítulo 18 e 19. Moisés pede para ver a glória de Deus. Ele diz: me mostre a tua glória. E o Senhor diz que o faria passar toda a bondade diante dele. Então a glória de Deus é a bondade de Deus. Quando Deus é bom comigo, de alguma forma é a glória dele que está sendo manifesta na minha vida. Se eu sou cheia da glória, eu sou cheia da bondade de Deus. Diga: a glória de Deus é a bondade de Deus. Então tudo vai depender de como você vê, de como você pensa, de como você crê. Tudo é possível ao que crê. Provérbios 23, 7. Como você pensa na sua alma, assim você é. A nossa incredulidade é um problema. A nossa incredulidade é um bloqueio espiritual na nossa vida. Então, o que você hoje está enfrentando, essa crise que você está enfrentando, o problema está onde? Na maneira como você vê ela. A maneira como você vê Deus dentro dela. Então a gente precisa ter uma mudança de mente para que a gente possa caminhar em lugares altos. Não adianta a gente querer caminhar em lugares altos se a nossa mentalidade é terrena. Não adianta. Eu quero voar, eu quero alçar voos altos, mas a minha mentalidade é terrena. Então eu vou viver na terra. Eu não vou conseguir voar. Não vou conseguir. Então eu tenho que pensar diferente. A gente foi treinado a pensar aonde? No natural. Eu sinto uma dor, o que eu faço? Quando você sente uma dor, você faz o quê? Tá com dor de cabeça, a primeira coisa que faz? Não deveria ser isso. Mente terrena. Primeira coisa deveria ser o quê? Orar. Tô precisando de dinheiro, tô com a conta enrolada. A primeira coisa que a gente pensa é o quê? Vamos arrumar o segundo emprego. Não deveria ser isso. A primeira coisa seria o quê? Orar. Mas tudo começa com a oração. Porque se você orar, Deus, se tiver alguma coisa errada no processo, Deus vai te convencer. Mentalidade do alto. A gente só tem mentalidade do alto através da oração. Intimidade com Deus. Que aí Deus vai convencer. Através do seu amor, Ele vai mostrar a bondade dEle. Ele vai te ensinar pelo amor dEle. Pelo amor dEle. Então, Romanos 8, 5 vai dizer assim: os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para a sua natureza carnal. Se você pensar como Deus pensa, você vai agir como Deus age. Fala isso para o irmão: se você pensar como Deus pensa, você vai agir como Deus age. Então bote a mão na mente e fala: Pai, me ensina a pensar como tu pensa. Se você pensar errado, se você pensar na sua mentalidade carnal, isso vai bloquear o sobrenatural na tua vida. Bloqueia. Eu li um testemunho uma vez de uma menina que estava orando porque ela ia casar, pedindo para Deus para poder trazer a provisão das coisas para o casamento dela. Mas aí, tipo assim, deu um mês antes do casamento, aí ninguém tinha dado nada, e Deus, ela ficou muito triste. E aí ela entrou o quê? Na mente carnal. Aí o que ela fez? Se endividou toda. Foi, comprou o bolo, fez isso, aquilo outro, foi na loja do aluguel. Aí daqui a pouco, Deus começou a mandar. Deus mandou vir aqui para abençoar você. Deus mandou fazer isso. Deus mandou fazer aquilo. Ela já tinha se endividado toda. Ela conta esse testemunho. A nossa mente carnal bloqueia a gente de viver o sobrenatural. Sabe por que Deus não faz na tua vida? Porque tu não deixa. Chacoalha esse irmão e fala assim: deixa Deus trabalhar por você. Tu não deixa.
perdi o emprego. Ai, ai, ai. As pernas bambeiam. Ai. E agora? Que agora o quê? Quem te garante é o Senhor. É normal, gente, tudo bem, né? Tô brincando aqui com a Val, porque ela foi mandada embora de uma empresa durante muitos anos. A gente fica ali. Mas eu falei para ela, quem te garante não é a mil. Quem te garante é Jeová. Quem te respalda é Deus. Quem te garante é Ele. Quem te sustenta é Ele. Quem te provê é Ele. Mas a gente quer ter o controle. Deus tirou ela da zona de conforto. Existem momentos que Deus nos tira da zona do conforto, para que a gente possa aprender. Porque tudo que Deus quer é que você descanse nele. Aí, sabe, muitas das vezes, sabe o que acontece? A gente acaba tendo um câncer, uma úlcera, uma ansiedade, uma síndrome do pânico, não consegue dormir. Por quê? Porque a mente está dominando tudo. Senhor, por que tu não está vendo? Claro, minha filha, que eu estou vendo, é porque você não está deixando eu fazer nada. Tu já tomou o controle de tudo, filha. A hora que tu me entregar, eu vou fazer. A hora que você decidir sair do natural, eu entro com o sobrenatural. Colossenses 3:2 diz: pensai nas coisas que são do alto. Então, a gente precisa pensar da forma certa. Filipenses 4:19, Deus suprirá Deus suprirá todas as vossas necessidades em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Quando você pensa no que Deus pensa, você fala no que Ele fala. Tudo começa na nossa mente. Então, Deus fala, por exemplo, que você pode ter uma vida abundante. Mas se você declarar, estou com dificuldade, uma pobreza, pastora, o negócio está bravo, está difícil, está tudo ruim. Você está declarando a sua mente carnal e você não vai viver o sobrenatural. Está entendendo? A gente confessa errado. Não é fingir que não tem um problema, mas a gente precisa confessar a maneira certa. Igual aquela mulher lá que perdeu o filho, passou pelo meio lá do servo, do profeta. E aí, vai tudo bem? Vai tudo bem. Ela estava mentindo? Não, ela tinha uma fé operante dentro dela. Ela cria, eu vou chegar lá dentro do profeta, eu vou expor para ele o meu problema e ele vai resolver. Uma fé operante. Agora, se ela tem uma fé carnal, se ela tem uma mente carnal, ali ela já estava murmurando. Aconteceu alguma coisa? Claro. Vocês me prometeram uma coisa e não cumpriram. Eu nunca pedi filho nenhum. Agora vocês me dão um filho, meu filho está morto lá. Eu quero falar com esse profeta aí, estou muito braba. Que Deus é esse de vocês? Não, não é assim não. A gente não descredencia o problema, mas a gente confessa a nossa fé em Cristo Jesus. Eu ainda não cheguei, mas eu sei que Deus tudo pode. Eu vou chegar. Eu vou chegar, eu vou prevalecer, eu vou crescer, eu vou avançar. A porta vai abrir. Não é confissão positiva, é confissão de fé, diferente, tá? A confissão positiva, eu declaro, mas você não sente no teu coração. A única coisa que pode fazer é dar voz de comando para demônios. Que entrou no misticismo. Não, eu creio pela fé. E eu declaro que eu creio. Porque se eu declarar aquilo que eu não creio, a minha declaração é morta. E Deus não é Deus do morto, Deus é Deus de vivo.
Então eu preciso crer que Deus vai suprir as minhas necessidades conforme as suas gloriosas riquezas. Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da palavra. Agora, qual é o propósito da palavra? Escute, primeira menção da palavra de Deus está em Gênesis 1, que Deus diz: haja luz. Por que Deus falou? Por que Deus comunicou? Deus é espírito, irmãos, e lá no céu não precisa de palavra. Você acha que Deus precisa de palavra para falar com os anjos? Tu acha que os anjos precisam de palavra para falar com Deus? Deus é espírito. Ele não precisa comunicar a palavra para se comunicar. Ele se comunica. Quem já ouviu Deus falar dentro do seu espírito? Sem palavra nenhuma. Mas você teve a convicção de que Deus estava falando. Ele não fala no nosso espírito? Agora, por que Deus comunicou? Tem um propósito. Ele não precisava falar, mas ele quis comunicar. Por que ele comunicou? Porque a palavra tem o poder de criar, o poder criativo. Se eu confesso da maneira certa, eu ando no sobrenatural. Se eu confesso da maneira errada, eu destruo o sobrenatural. Eu fiz uma mentoria agora de uma mulher que ela viveu anos e anos e anos sendo uma missionária da nova era. Ela tinha uma clínica e ela dava aula de yoga, toda a linha, ela era uma terapeuta naturista. Durante 38 anos da vida dela, 38 anos. Escute. Ela estava na internet e me ouviu em 1 minuto pregar uma palavra. E aquela palavra, o Espírito Santo testificou que tinha alguma verdade ali. E aquela mulher adquiriu um curso meu, comprou o curso. E ela foi convencida do Espírito de Deus que ela estava em pecado, que tudo aquilo que ela fazia transgredia a palavra de Deus. Sabe o que aquela mulher fez? Ela fechou a clínica dela. Era o ganha-pão dela. 38 anos, uma clínica grande, funcionários. Ela fechou. E sabe o que ela falou para mim? Ela me chamou para fazer mentoria para ela. E ela falou: pastora, eu estou sem trabalhar. Eu fechei meu estabelecimento. Eu quero me trancar para que Deus venha me trazer luz, me dar direção, me mostrar um caminho. Então eu não estou preocupada com nada, porque eu sei que o meu Deus vai me suprir, vai me garantir durante todo esse tempo. Irmãos, o que é isso? É fé em ação. Às vezes a gente tem fé, mas a gente não aplica a fé. A gente não pratica a fé. Ela pagou a mentoria, ela falava assim, com muito orgulho: pastora, fiz o depósito, viu? A mentoria está paga. Deus proveu de maneira sobrenatural. Todo mês ela falava isso. Deus proveu de maneira sobrenatural. Deus proveu de maneira sobrenatural. Porque aquela mulher creu na bondade de Deus para a vida dela. Ela poderia ter estado no estado de autocomiseração. Ó céus, ó vida, e agora? O que eu faço? Para onde eu vou? Como é que eu recomeço? Mas não. Aquela mulher começou a buscar, a viver os pensamentos de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Mateus 4,4 diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, quando eu pensar certo, quando eu falar certo, quando eu crer certo, aí o poder da criação será liberado sobre a minha vida. E os milagres vão acontecer. Quando eu confesso da maneira certa, aí vem o poder de Deus sobre a minha vida. 1 Coríntios 1,18 diz que a palavra, ela é poder. Poder. O evangelho, ele é poder. Você crê nesse poder? Você crê? Mas essa crença precisa ser manifesta. Nós precisamos crescer na nossa fé. Crescer na nossa fé. A gente diz que crê,
Mas a gente fica aborrecidinho toda hora, chateadinho toda hora, murmura toda hora, esmurece na fé toda hora. Pensa em deixar de vir para a igreja toda hora. Pensa em deixar o chamado toda hora. Que fé é essa? Acredita desacreditando. Eu creio, tá, mas eu quero saber no dia mal. Porque se te mostrarem frouxo no teu dia mal, sua fé é pouca. Quando tu tá bem, é fácil. Vem, Pedro, anda sobre as águas. Poderoso. Vai vivendo sobrenatural. Nunca ninguém tinha feito aquilo. Meu Deus, olha eu vivendo. Aí veio o vento. Teve medo. Afundou. Quantas pessoas estão afundando na sua fé? Por causa de um vento. Por causa de uma palavra. Por causa de uma perseguição. Por causa de um decreto. Por causa de uma circunstância. Está afundando. Está se afogando. Quantas pessoas morrendo afogada dentro da igreja. Não consegue mais respirar. Tiago 2,17 diz: a fé, se não traduzir em obras, ação, é morta em si mesmo. Então eu posso pensar, crer, confessar, mas não agir. Isso é uma fé morta. Nada vai acontecer. Eu preciso agir de acordo com a minha fé. Chacoalha esse irmão que está do teu lado e fala: você precisa agir de acordo com a sua fé. Pastora, a minha fé é pequenininha, tá? Mas se você tiver do tamanho do grão de mostarda, se você tiver ela de verdade, você pode mandar um monte transportar para outro lugar, ele vai transportar. Manda esse problema sair, ele vai sair. Vai. Você precisa ter a fé e exercitar. Igual eu conto para vocês. Aí chega Vitor lá, reprovado na marinha, daltônico. Vamos no médico? Não, teu filho é daltônico. A gente podia ter falado assim: de repente é da vontade de Deus mesmo, né? Não foi, é porque não foi da vontade de Deus, meu filho. Sabe, porque se fosse, não teria acontecido isso. A gente justifica a nossa incredulidade. A gente respalda a nossa incredulidade. A gente não exercita a fé. A gente entrega os nossos mortos. A gente enterra os nossos mortos sem pedir para sair todo mundo. E você ficar sozinho lá com Deus e pedir para Deus devolver a vida e ressuscitar o morto. A gente vai para um hospital e a gente fica desesperado, procurando ter tem que ser o melhor anestesista, o melhor cirurgião, o melhor hospital. A gente se respalda a nossa fé no homem, na nossa mentalidade medíocre, e a gente tem um Deus do sobrenatural. Deus pode usar? Pode, mas a minha confiança não está no homem. Deus está em Deus. Está em Deus. Está em Deus. Então, se a gente não tivesse exercitado a nossa fé, porque a fé tem que entrar em ação, hoje Vitor não estaria vivendo o que ele está vivendo hoje. Está lá na ilha da Grécia, vestido de roupa de linho, igual um príncipe. Ele está parecendo tão shake, garoto. Que é isso? A gente botou a mão, profetizamos e falamos: vai lá e faz o exame de novo, que a gente crê que Deus te curou, e curou. Quando o médico falou: não tem como, todo o protocolo está aqui, ó, da Marinha, ele tem esse monte de coisa, ele não vai passar, esquece. Se a gente não coloca a nossa fé em ação, a gente não dava o próximo passo. Quantas pessoas, às vezes por causa de uma palavra, é porque se levantaram contra mim, aí porque me olharam de cara feia, aí porque não estão, é porque a pastora não notou
a obra que eu fiz, olha que linda essa samambaia que eu botei aqui. Ninguém me notou. Ai, ninguém me viu. E daí? Que fé é essa? Tu tá crendo no homem? A tua fé tem que estar em Deus. Quer viver no sobrenatural? Se desprende do natural. Chacoalha esse irmão, fala, se desprende do natural. Então a gente precisa agir. A gente precisa fazer aquilo que a gente acredita. Então, se eu creio, eu ajo como tal. Eu caminho olhando para frente. Eu caminho olhando para frente. Eu ajo como tal. Eu creio que Deus vai fazer, eu ajo como tal. Eu ajo como tal. O que você crê que Deus vai fazer? Haja como tal. Pense como tal. Você precisa pensar como Deus pensa, pensar os pensamentos de Deus. É isso que você precisa, meu irmão. A gente quer viver no sobrenatural, mas a gente ainda não venceu os nossos pensamentos. Então assim, qual é a coisa que hoje mais te inquieta? Te incomoda? Eu quero que você pense agora, vamos lá. Feche seus olhos. O que está te roubando a paz? O que está te inquietando? O que está roubando a sua fé? Permaneça de olho fechado e pare de pensar nisso. Abre os seus olhos. É fácil parar de pensar? Veio logo outro pensamento assim, sublime na sua mente? É fácil? O grande problema nosso é esse. Deus nunca falou para você parar de pensar nos problemas. Deus falou para você pensar nas coisas que estão de cima. Então agora feche seus olhos. Pense num sonho que você quer realizar. Se for uma viagem, pense na melhor viagem da sua vida. Aí se veja lá dentro de Israel agora, passeando em Israel. Se for uma empresa, pense numa multi-empresa. Se for a libertação do seu filho, vê ele em cima do altar agora pregando a palavra de Deus. Se for a porta desse concurso, a porta do emprego, já se vê lá dentro, fardado. Se é a tua cura, já se vê agora, dentro da sua cura. Eu quero que você veja agora, mas eu quero que você pense grande, pense alto. Vamos lá, eu vou te dar uns minutos. O Espírito de Deus diz assim: pensai nessas coisas, 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 pensai nessas coisas. Se você ficar tentando não pensar, como que eu vou deixar de pensar nas minhas mazelas, nas minhas dores? Você vai ficar preso nela. Mas quando você decidir no seu coração pensar nas coisas que são do alto, pensar nos sonhos de Deus, pensar nos projetos de Deus, eles vão acontecer. Narabacatarai. Olha para esse irmão e fala: alimente a sua fé pensando nisso todo dia. Quem está entendendo, meu Deus? Quem está entendendo? Levante as mãos do céu e fala: Deus está me chamando para lugares altos. Ele é bom,
E Ele vai me ajudar a alçar voos altos. Fala, eu vou pensar da maneira certa. Eu vou falar da maneira certa. Eu vou fazer aquilo que eu acredito. E eu vou viver o sobrenatural. 1 Coríntios 2:4. Minha palavra, minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder. Em demonstração de espírito e de poder. Em demonstração de espírito e de poder. Nereke patalabashou enarai. De espírito e de poder. Neke patarabashou enarai. Poder de Deus. Poder de Deus. Dia 19 agora eu comemoro 25 anos de casado com o Flávio. E eu falei, Senhor, eu queria passear com meu marido, viajar. E eu professei isso com fé. Então um casal de pastores falou, pastora, eu tenho um flat, um resort lá em Caldas Novas. A hora que você quiser ir com o teu marido, você pode vir. Falei, amém, pastora. Então tá bom. A gente vai fazer 25 anos de casado agora. Posso ir na próxima semana? Pode. Já vou aqui no e-book, né? Que eles alugam. Já está reservado. Qual a data que você quer? A dia tal, já está reservada de vocês. Mas quanto é que eu tenho que pagar? Não, nada, é presente. Você pode dar um glória a Deus? Isso é o quê? A bondade de Deus. É a glória de Deus. É o sobrenatural de Deus que torna a existência aquilo que não existe. Fique de pé. Não, depois de 25 anos a gente vai viajar sozinho. Depois de 25 anos. Mas estão bem grandinhos, né? Vai ser só nós dois. A gente está precisando disso. Vai ficar todo mundo para trás, estudando, cuidando da casa. Oh, Jesus. Só aqueles que querem viver coisas sobrenaturais, levanta a mão aí, por favor. Só aqueles que querem sair do chão e alçar voos altos. Então eu quero orar nessa manhã para que a nossa visão seja ampliada, para que a revelação, você está vendo que Deus está nos movendo no profético para isso? Deus está restaurando a nossa visão. Deus quer operar, Deus quer tirar a nossa igreja de um patamar e levar para outro. Mas Ele falou, eu preciso reconstruir em vocês as minhas visões e os meus pensamentos. As nossas visões durante muito tempo ficaram turbadas e limitadas devido a toda a pressão e as crises que nós vivenciamos. Mas Deus está dizendo assim, é tempo de vocês voltarem a sonhar. Eu quero vocês voando voos altos. E tudo começa aqui, olha, na reconstrução do nosso interior. Então Deus quer nos levar a novos ares, nova unção. Poder de milagres, manifestação dos céus.